Então, naquele caso ali, pessoal, do tubo está inclinado em 45 graus, tá? Ele já está fixo lá no local, tá? Ele já está fixo. Então, o que que acontece? Eu tenho que usar da minha mobilidade mesmo, né? De me colocar nas posições corretas e soldar sem que isso aqui se movimente, sem que o tubo se movimente ali, tá? O que que acontece, gente, nesse G5 aqui, tá? Isso aqui eu posso automatizar se caso esse tubo aqui não for fixo, tá? Se o tubo não for fixo aqui, eu consigo fazer com que ele gire, tá? Aí eu posso posicionar minha tocha aqui, ó, tá? Posso posicionar ela aqui e ela ficar na posição plana, tá? Aí o que que eu estou fazendo? Coloco, sei lá, num torno, coloco numa máquina aí que faça o giro, né? E ela vai girar os tubos aqui, eu posso fazer essa solda aqui. Daí ela ficaria na plana, tá? Posição plana. Eu não vou mexer minha tocha dali, eu vou fixar esse cara aqui, ou um robô, alguma coisa, sei lá. Vou fixar a tocha aqui, e esse cara, os tubos ali, né? Eles que vão girar. Isso também pode acontecer, tá? Facilita a vida do peão. Na 6G, não. Eu não consigo. O que que acontece quando é uma tubulação muito grande, tá? Eu não consigo fazer o movimento sem parar, né? Eu tenho que vir vindo, percorrendo ali aquele local de soldagem ali, até conseguir fazer toda a volta. Então, o que que a gente faz, né? Quando é um tubo, vamos supor, que nem na Petrobras, tem os tubos de 34 polegadas, tá? 34 polegadas dá, sei lá, 1 metro e pouco de diâmetro, um pouco mais. Então, olha só. O cara começa por baixo e vem subindo até a costela, que a gente chama, tá? Ele começa por baixo, aqui a solda, e vem subindo até o meio, até a costela. Aí depois ele se acavala aqui no tubo, né? E solda daqui até o outro lado da costela. E depois só vem aqui e termina até embaixo, da costela até embaixo, tá? Em 3 fases o cara termina. Mas é bem difícil assim de lidar, porque é bastante solda, né? Isso é solda que demora uma semana às vezes. Certo? Então, sempre, pessoal, que tiver acompanhado com o G, vocês já sabem que é chanfro, que tem que ter um chanfro, tá? Que depois eu vou dar a simbologia para vocês, vocês vão ver que tem onde é que vocês têm que colocar a solda. Bom, deixa eu ver o que aconteceu. Depois a gente tem o F, né, gente? O F. Então, essa solda em F também praticamente fica em todas as condições ali, né? Olha só, um F. Ela vai ser 2 peças de topo, tá? Não tem preparação aqui de junto, de chanfro. Nossa. E a minha solda vai ser colocada aqui, tá? Não tem preparação das peças ali, né? Aqui é só para dizer que tem solda aqui. Tá. Então não tem preparação. A minha solda vai ser feita aqui até o final lá até o final do cordão. Vou vir colocando solda aqui. E ela fica na posição plana, certo? Depois, então aqui eu vou escrever plana rapidinho, só para a gente não se alongar tanto.
plana. Depois a gente tem a 2F, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que esse F aqui, ele é nas soldas em ângulo? Por exemplo, aqui eu tenho... Vou botar assim. Peraí, vou fazer diferente o desenho aqui. Não apaga. Não apaga, que legal. Bom, não tem problema. Então, assim, ó, pessoal, quando eu tenho essas duas peças aqui para soldar, ela tem duas peças. Opa. Tá. Só para entender mais ou menos. Eu tenho duas peças aqui também em ângulo, tá? Aqui eu tenho a peça 1, vamos botar, e aqui a peça 2, certo? Uma chapa em T aqui, né? Um ângulo em T. E não tem nada de preparação aqui também, ó. E quando eu faço essa soldagem aqui, deixa eu fazer fazer assim. Faz de conta que aqui é a máquina de solda. Vou fazer de outra cor. Quando eu faço essa soldagem aqui, eu faço ela na posição horizontal, tá? Então, aqui é na horizontal. Só que ela fica quase plana, né, gente? Porque o que que eu faço aqui, ó? Quando eu venho trabalhando a soldagem aqui, eu trabalho com ela assim, ó. Pegando as duas, fazendo uns usinhos aqui, ó. Pegando as duas peças, tá? Um pouco embaixo, um pouco em cima, tá? E aí fica na posição horizontal, tá? Porém a tocha fica um pouco inclinada, né? Para a gente poder alcançar aquele local ali, ela fica um pouco inclinada, ela não fica tão na horizontal, mas ela tem que ser na posição horizontal, tá? Na 1F, eu posso usar a mesma situação que esse cara aqui, só que eu vou inclinar isso aqui a 45 graus, ó. Esse cara aqui, eu vou inclinar a 45 graus, tá? E aí essa minha peça vai ficar tipo um V assim, tá? Vai ficar aqui em 45, né? Aqui em 45. E aí eu vou depositar a solda aqui, tá? Até lá no final. Ficou meio feio o desenho. Bastante feio. Então aqui estaria em 45 graus. E aqui eu ia colocar solda, tá? Nesse local aqui, certo? É. E aqui até o final aqui teria um ângulo aqui que eu ia colocar a solda, tá? Então ele está em 45 graus. Só que daí é para esse cara aqui ficar posicionado, fica em 1F, tá? Fica duas chapas, então formando um ângulo, porém ela fica na posição para o soldador plana, tá? Depois eu venho com a 3F. Então, tudo vai se relacionando ali, né, gente? 3F. Só muda, então, a situação do F e do G. Então, 3F. Vou ter duas peças, né, assim. Opa, inverti.
E aí a minha solda vai ser feito aqui. Não tem chanfro, a solda vai ser feita aqui nesse caminho, certo? Então, ela pode ser feita na descendente e na ascendente, tá? Então, é na vertical. Depois eu tenho 4F, que daí é aquela minha mesma pecinha, aquelas minhas duas peças, né? Só que daí eu tenho uma outra chapa aqui embaixo. Opa! Não vai dar nesse desenho. 4F. Vou botar ela mais assim. Opa, não. Assim. E aí eu tenho aqui, então, já que não quer. E aí eu vou colocar minha solda, vamos supor, aqui embaixo, tá? Nessa junta. Também não tem preparação de chanfro, né? Então ela é sobre cabeça, certo? Vocês estão entendendo aí, gente? Sim, Então, tá. Depois é 5F, então a 5F vai meio que se repetir lá na outra, só que daí, na 5F agora, a gente tem um tubo, tá? Então aqui, deixa eu só escrever aqui sobre cabeça. Sobre cabeça. Vamos lá. 5F. Então aqui no 5F é assim, ó, é uma chapa plana, tá? E eu tenho um tubo soldado nele aqui, ó, tá? Um tubinho soldado aqui na ponta, aqui na chapa. Então, como é que funciona, tá? Também como se fosse na vertical aqui. Vou fazer a solda nessa região aqui, tá? Ligar os dois aqui. O que acontece? Se eu colocar uma máquina, um posicionamento fixo aqui, ó, tá? E ele girar, daí ele se torna 2F. Ele fica na horizontal, tá? Ele ficaria a solda na horizontal. Se caso fosse de girar essa parte aqui. Aqui pode ser uma chapa redonda, sei lá, uma estrutura, alguma coisa ali, e ele girar e tu fazer essa solda. Mas se ele for fixo, tu vai fazer na vertical aqui, depois tu vem na plana de novo, aqui na parte, e ele está na horizontal. Então ele fica sendo a 2F, tá? O tubo tem que estar na horizontal. Agora a gente tem, então aqui vou botar também tubo na horizontal. Que daí, esse cara aqui, ele vai estar inclinado agora, tá? Lembra que nem o outro lá? Então, aqui eu vou ter 45 graus, em relação a isso aqui, né? 45 graus, e aqui vai ser feita a solda em todo o redor disso aqui, tá? Só que ele está fixo e agora está com uma chapa e um tubo sem ter o chanfro, né? E ele não gira. É tu que vai ter que girar em toda a volta dele aqui. Então, é as posições mais difíceis de se fazer, né? Para te fazer um cordãozinho perfeito em toda a volta aqui. É tu que tem que se movimentar, não é o tubo, não é nada. É tu que vai ter que fazer um movimento na volta toda dele aqui. Tá? Então, imagina um tubo de 1 metro de diâmetro, 2 metros de diâmetro, né? Então, é trabalho de montão.
Uh, cara, seria essas posições aí, tá? Que eu vou botar todas as posições. Certo, gente? Então, deixa eu só voltar aqui com o vídeo. Essas seriam as posições de soldagem que qualifica o soldador. Então, tu vai pegar um soldador lá que ele tá, sei lá, há um ano na empresa, por exemplo, tá? E o cara já solda. Ele treinou lá para fazer solda 6G, 5G, 4G, né? E aí tu vai qualificar ele nessas posições. Se ele não for aprovado, não quer dizer que tu vai demitir o cara. Vai lá, dá mais treinamento para ele, dá mais condições para ele participar de uma nova prova, porque não é tão fácil fazer essas posições ali com um grau de dificuldade maior. A mais fácil é a plana. Então, assim, ó, sempre que vocês tiverem a condição de soldar na plana, soldem na posição plana. A solda vai ficar melhor, vai ficar mais bonita, tá? Agora, se está fixo, que nem eu falei para vocês, tem um tubo fixo lá, e na estrutura ele já está fixado, e tu tem que soldar sobre cabeça, é sobre cabeça. Num navio, por exemplo, tu vai fazer a montagem toda de um navio, as chapas externas, maioria na vertical. Como é que tu vai colocar uma chapa, deitar o navio e botar na plana? Não tem como, né? Então tem que soldar na vertical. Claro que tudo isso é feito teste, né, gente? Para soldar lá, o cara não pode ser qualquer soldador, chegar ali e simplesmente chegar lá e soldar e correr uma solda ali e dar errado. Então tem que ser um soldador que garanta que na hora de fazer o teste, né, ele seja qualificado já para fazer essa solda. Então, por isso que a gente fala em qualificação para teste de soldagem, nessas posições. Não é qualquer um que chega lá e faz uma 4G, 5G, 6G. Né? Tem que ter um bom preparo para o cara poder passar por essas qualificações. E aí, se o cara está qualificado, ele vai ganhar um sinete, que aí diz que esse cara ele é a pessoa adequada já, com o teste já aprovado da qualificação, para fazer esse tipo de soldagem, tá? Então, ele fica registrado na empresa com sinete, ó, fulano de tal já tem o sinete de 5G, 4G, 6G, e assim por diante, tá? Então, essas seriam as posições de soldagem. Então, pelo Brasil, a gente fala, então, horizontal, plana, sobre cabeça, vertical, tá? Então, seriam essas 4 no Brasil. Por isso que se chega só até 1F, 2F, 3F, 4F, tá? Não se fala em 5F ou 6F. Não se fala em 6G ou 5G. Só que há condições que acontecem que daí são necessárias mais umas 2 nomenclaturas aí que eu coloquei para vocês. Então, por isso que às vezes vocês pegam alguma bibliografia aí, algum livro, alguma apostila, e não tem essas outras 2 posições, né? Então, tem que pesquisar um pouquinho mais. Mas eu pedi para você, se eu não me engano, até 4F para algum dos grupos aí. 4F, eu acho. Por quê? Porque lá na Marco Polo, a gente não pode soldar, vocês não podem soldar sobre cabeça. A partir daí, vocês já não podem soldar. Tá? Então, é só por um pedido da empresa mesmo, enquanto alunos ali não soldarem sobre cabeça. Não que de vez em quando não vai um lá meio curioso e quer soldar sobre cabeça, né? Usando os EPIs e eu estando por perto não tem problema, tá? O que acontece? Cai muita faísca, né? E se tu demorar demais não ter a técnica, não vai cair só a faísca, vai cair o material que tu está depositando, porque ele tem a lei da gravidade, né? Tá tirando para cima, né? Então tem que cair. Então, se tu não tiver a velocidade correta e a condição ali de parâmetros correta, vai acontecer que vai furar uma peça, vai cair, vai escorrer material superaquecido ali e vai dar um acidente. Então, é por isso que a empresa não permite ali que vocês soldem sobre cabeça. Mas,
eu estando por perto, eu ajudando ali, sempre é bom o cara dar uma treinadinha em algo mais ali, tá? Galerinha, por hoje era isso. Se alguém quiser algum material além do Gil ali que me pediu, tá? Eu vou mandar mais alguma coisa aí para vocês no grupo. Não sei se alguém tem alguma coisa específica aí, já andou dando uma olhada no que precisa. Ô, senhor, Hum, eu não achei sobre. Foi agora na reunião ali. Eu dei uma pesquisada da essas interpretação das descontinuidades. Eu procurei e não achei. tá. O teu é da visualização, né? Visual. Exatamente. Tá. Olha só, tu tem que ter uma coisa na cabeça assim, ó. Descontinuidade, o que que é? Primeira coisa, tu tem que aprender o que que é, tá? Aí, visual. Quais são as descontinuidades que eu consigo, a olho nu, enxergar? Olha só, uma dica pro Gil aí, ó. Se ele tem que ver a olho nu, tu tem coisas que tu não vê a olho nu. Algumas descontinuidades que tu não vê a olho nu. Quais são essas? Não sei se tu chegou a dar uma olhada, Gil. Não, não encontrei ainda essa daí, senhor. Tá, então depois tu vê. E quais são os testes que eu uso para identificar essas descontinuidades? Tá? Líquido penetrante, sei lá, macrografia, tá? No caso da descontinuidade, nossa, tem muita coisa. Vou passar ali para ti ali daqui a pouco. E aí, Augusto, eu já... Daí Ô, tu dá uma senhor, olhadinha. Oi? eu achei uma coisa da porosidade. Eu não sei se está certo. Posso ler para o senhor aqui? Pode? Eu coloquei assim, ó, a porosidade ela é formada pela evolução de gases na parte posterior da poça de fusão, durante uma solidificação da solda. Os poros têm usualmente um formato esférico, embora poros alongados, porosidade vermiforme, possam ser formados em geral associados com hidrogênio. Exato, isso aí. O que tu tem que fazer? Mostrar uma imagem para mim do que é porosidade, teus colegas. Coloca uma imagem aí, procura uma imagem. Sim. Aí tu já sabe o que é agora a formação da porosidade. Como que ela é, né? Formada ali, né? O formato dela. Como que ela acontece? Por causa do hidrogênio, né? Por gases que ficaram aprisionados lá dentro da solda, do material a ser solidificado, né? Ficou lá aprisionado e não conseguiu sair. Então, em alguns lugares, tu não vai ver a porosidade. Aí tu tem que fazer um teste para descobrir. Eu acho que mais ou menos eu consegui entender. Isso, que nem no caso tu Então, me tipo assim, perguntou senhor. da mordedura, né? Onde é que está localizada a mordedura? Ah, tá lá do lado do cordão. Tá, mas do lado do cordão em que formato? Como é que ela é? Né? Por que ela aconteceu? Então seria mais ou menos, senhor, tipo, colocar uma imagem e falar, tipo, como é que ela é e falar as causas, mais ou menos. Isso, olha só, vamos dar um exemplo de um que tu não precisa falar. Vamos supor que teve uma soldagem lá com vários passes, tá? Vários cordões de solda. E aí, teve um lá que teve inclusão de escória, tá? Será que tu vai conseguir ver? Ó, inclusão de escória, já está dizendo que está incluído lá no meio da solda. Tu não consegue enxergar esse cara. Aí eu tenho que fazer um teste microscópico lá sei lá, pode ser até por macrografia também, sei lá, algum teste ali tem que fazer para aparecer se tem inclusão de escória ou não, porque visual tu não consegue enxergar. Está lá no meio da solda. Senhor, que nem aí tinha também, o senhor deu algumas descontinuidades e tinha embaixo outras descontinuidades, né? Aí Isso. dessas outras eu coloquei só trincas e respingos, que são as mais visíveis, então, digamos, né? Respingo também é descontinuidade, isso aí. Trincas, mais Tá, senhor, pesquisa. me perdi agora. O que que eu tenho que fazer, no caso? Tu vai falar num geral de todas elas, no teu grupo aí. Todas elas. Tá. Então tem um monte, tem que procurar. E aí como é que tu faz para achar?
Qual é os testes que eu tenho que fazer, vamos supor, para achar uma inclusão de escória, por exemplo? Tá, tem disso. Tá? Mas Beleza. daqui a pouquinho eu já mando mais um material sobre isso aí. Alguém mais aí com dúvida do seu trabalho, gente? Ô, Sor, se tu achar também uma ali essas daí de interpretação, de descontinuidade, se tu achar alguma assim, tu pode mandar também, fazendo favor. Eu não vou te dar ela mastigadinha, né? Tu vai ter que dar uma olhada ali nos Sim. outros, né? Mas eu mando o material e dá uma olhada, né? É que realmente, a única que eu achei essa de porosidade num arquivo que tinha 297 páginas. Aí eu peguei, eu tinha descontinuidades, aí tinha possíveis causas e tinha bastante imagem, mas a maioria das páginas é aquele agradecimento a tal, que ajudou a construir as... É num trabalho, tá? Sim. Sim. Trabalho acadêmico, alguma coisa assim. Tá. Mas eu vou mandar o material que eu tenho aqui, já vocês deem uma olhada. Deixa eu ver qual é outro que também é sobre simbologia, eu acho, sei lá. Não sei se eu já mandei alguma coisa. Execução de cordões, praticamente eu falei hoje aqui com vocês. Técnicas de soldagem, tá? E ponteamento. Esse aqui é bem legal de fazer, até uma prática com a turma aí, tá? É o que eu iria fazer hoje, mas no fim acabei me atrapalhando aqui. Eu vou, de repente, eu faço sexta-feira com vocês essa técnica de soldagem, tá? E ponteamento. Eu tenho bastante coisa para soldar ali, daí eu já aproveito e já faço. E mostro para vocês. Deixa eu ver aqui, dispositivos, parâmetros de soldagem. Outra coisa aqui nesse de interpretação visual, tá, Augusto? Dimensionamento de cordão. Tem uma reguinha que existe, tá? Para te medir os cordões. Também fala sobre essa régua. E as normas aplicadas, de repente, amanhã eu falo com você sobre isso aí, tá? Acho que sim. Falar um pouquinho sobre EPS, como é que é a construção de todos os documentos ali para te chegar numa EPS, tá? Aí eu falo um pouco sobre esse assunto aí com vocês, que é bem importante. Certo, turma? Participaram um pouco hoje, hein? Que isso, Sora, eu te enchi de dúvida aí. Certo? Estávamos atentos às suas palavras de sabedoria desbalanceadas. Não, aproveitem aí. Esse encontro que vai ter aí na sexta-feira aí é bem importante aí para esse momento que estão passando aí. Tá? Depois a gente fala sobre o assunto aí, não vou falar agora, mas depois a gente fala sobre o assunto aí. Tá? Certo. Deixa eu tirar um print aí da turma. Esse conteúdo aqui de solda, gente, ele é bastante técnico, né? Bastante normas e coisa e tal, assim. Então é um assunto chato, na verdade, assim, né? O bom mesmo da solda é praticar, é fazer a parte prática. Então eu entendo vocês aí que fica meio chato o assunto às vezes, mas é o que a gente pode fazer nesse momento. Beleza? A parte triste da história é cursar mecânica e nunca pegar numa ferramenta. É verdade. Imagina medicina. Falou, galera. Tchau, Sor. Até amanhã. Tchau, Sor. Até mais. É bom dia, Sor. Tchau, tchau. Sor, aproveita o resto do feriado, hein? Bom feriado, né? Sim, sim. Opa, temos feriado? Isso aí. Então tá, galera. Tchau, tchau. Até. Beijão.